Questão número 1, né, sobre o Manifesto da Poesia Pau-Brasil que vocês leram. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Travessão. Já viu o poeta parnasiano. A gente vê nesse trecho, opção pelo emprego do travessão evita a utilização explícita de um conectivo entre as duas orações. Então, qual conectivo poderia substituir este travessão, né? Mantidos o sentido original e a coerência textual. O autor poderia ter optado pelo uso da seguinte conjunção. Qual conjunção? Pois. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, pois já havia o poeta parnasiano. Bem, a questão 2. A Poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata, resumida das gaiolas. Um sujeito magro compondo uma valsa da flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o presente. Nesse fragmento manifesto é possível entender que a criação poética seria uma arte o quê? Simples e cotidiana. Por que simples e cotidiana? Porque foi exatamente isso que mostrou. Cenas do cotidiano, recortes do cotidiano, não é isso? Uma sala de jantar domingueira, passarinhos cantando. Então, isso que reflete justamente que a arte seria isso. A poesia pau-brasil, representante então da nova arte modernista, seria simples e cotidiana. Questão 3. No trecho do manifesto, só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Há uma crítica direta a qual movimento literário? Obviamente, o movimento literário do parnasianismo, que consta lá dentro, né, do realismo, não é isso? Então, aqui ele está fazendo o quê? Uma ironia. Olha só não se inventou uma máquina de fazer versos, porque já havia o poeta parnasiano. O que ele quer dizer? Que essa máquina de fazer versos era o poeta parnasiano, era isso que ele era, essa máquina de fazer versos. Portanto, uma crítica ao parnasianismo, naquela corrente literária que pressupõe que os poemas têm que ter uma métrica, ou seja, todos os versos do mesmo tamanho, eles têm que ter aquela sequência de rimas, ou alternadas, interpoladas, emparelhadas, como nós vimos anteriormente, e serem sempre sonetos, tá? Então, essa máquina de fazer versos que simplesmente repetia as estruturas dos poemas foi o parnasianismo, que por sua vez está dentro de quê? Do realismo que a gente estudou, né? Que a gente estudou lá no segundo ano. Lembra que tinha o quê? A vertente naturalista, que eram as comparações do ser humano a animais, não é isso? Aí, na corrente da poesia, tinha o parnasianismo versus o simbolismo, né? Parnasianismo era arte pela arte, e o simbolismo tentava trazer os sentimentos novamente aos poemas. Bom, Manifesto 2000 pela Paz. Vamos lembrar que o gênero manifesto é uma maneira de você exercer a sua cidadania de forma escrita, né? Onde você encontra um problema que é coletivo e o seu objetivo principal, a função principal, é sempre convencer, né, a quem vá ler este manifesto. Aí observem bem aqui, olha, reconhecendo a minha cota de responsabilidade com o futuro da humanidade, especialmente com as crianças de hoje e as gerações futuras, eu me comprometo em minha vida diária, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu país e na minha região. E lembre-se que ele pode ser escrito em primeira pessoa do singular, mas poderia também ser escrito em primeira pessoa do plural, tá? Sempre em primeira pessoa, do singular ou do plural. Na maioria dos casos é no plural, mas este aqui foi em primeira pessoa. Então, vê, aqui essa pessoa, esse eu, vai se comprometer a respeitar a vida, né? E aí ele vem explicando, ó, ele enumera tudo que ele vai fazer: respeitar a vida, rejeitar a violência, e logo em seguida ele dá um conceito explicando como vai fazer isso, como ele vai respeitar a vida, a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito. Então ele sempre vai fazer isso, ó, respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, e todos os verbos, olha, compartilhar, defender, eles estão no infinitivo. Quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele vai terminar em ar, ir, né? Se esses verbos terminarem em ar, ir. A questão 4 agora. No manifesto, os verbos apresentam-se no infinitivo, aqueles terminados em ar, ir. Dessa forma, é possível entender que a função social
né, de um manifesto é convencer o seu interlocutor. Ele não está dando a sua opinião, ele vai falar em prol de um coletivo, né, a respeito do bem comum, o que está errado e o que deve ser melhorado. Mas o objetivo principal, a função principal, né, de um manifesto é convencer sobre o tema abordado. Nesse poema da primeira fase, né, do modernismo, Erro de Português, do Oswald de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Vamos analisar aqui a respeito deste poema. Sobre o poema de Oswald de Andrade, estão corretas as seguintes proposições. Faz uma crítica contra a colonização portuguesa no Brasil. Essa crítica pode ser confirmada a partir do título do poema, o qual contém uma ambiguidade intencional. Sim, erro de português. Não é erro dentro da língua portuguesa, erro da gramática, mas o erro que o português fez por aculturar esse índio, né? Então há essa ambiguidade. Então, verdadeira. Nesse poema, a temática do relacionamento amoroso é abordada de maneira inovadora, quer dizer, seria o que um detrator, né? Não tem nada a ver, então essa 2 a gente elimina. 3. O poema utiliza elementos como o humor, a ironia, o sarcasmo para relatar a chegada do português em terras brasileiras? Sim, com certeza. Agora aqui, 4. Apropria-se de uma linguagem simples, prosaica, lembra? Prosaica? Como se estivesse conversando com você, né? Na maior simplicidade, como se estivesse contando uma história, né? Para fazer uma reflexão profunda e complexa. Sim, a respeito da forma como foi feita, né, essa colonização. Então, essa 4 também está correta. Aí vem a 5. No poema de Oswald, nota-se preocupação com a métrica? Não, ele é um poema modernista, ele não se preocupa com métrica. Percebam que os versos, eles não têm o mesmo tamanho, eles não têm a mesma contagem de sílabas poéticas, né? Então, essas 5 a gente elimina. Portanto, correta a letra C, que contempla a 1, a 3 e a 4. Bom, a questão número 6, né, que enfoca a resenha a respeito do filme A Era do Gelo 3, né, onde o autor aqui ele vai apresentar o seu posicionamento, o seu ponto de vista a respeito dessa obra, desse filme, né? Então, considerando que a alcunha filme do ano, ou seja, o apelido filme do ano, deve ser dada para filmes após a cerimônia de entrega do Oscar, já afirmo que o brasileiro Carlos Saldanha trouxe ao público, com A Era do Gelo 3, um dos primeiros filmes do ano de 2009. É fato que a produção começa meio modorrenta, em ritmo bem lento, mas isso acaba criando uma espécie de prólogo anticlímax. Surpreendentemente eficiente, o que vem a seguir a adrenalina pura, com o poder, olha só, com o poder para atingir adultos e crianças, com muitos risos, emoção e boa história. Bom, a pergunta, né, das 6 de vocês, já pergunta o seguinte, de acordo com a resenha, o filme A Era do Gelo, né? De acordo com a resenha, o filme Era do Gelo é recomendado para qual público? Quando ele disse lá, né, que ele vai atingir adultos e crianças, eu não posso colocar somente crianças, adolescentes não foram citados e nem somente os adultos. Crianças e adolescentes também não. Então, se a gente coloca atingir adultos e crianças, obviamente a gente vai direto para todas as faixas etárias, que acaba compreendendo essas crianças e esses adultos aqui, bem como também os adolescentes, que seriam a faixa etária entre essas duas aqui, certo? A questão 7. A opinião do resenhista é manifestada em... Percebam que todas as alternativas, considerando que a alcunha filme do ano deve ser dada para filmes após a cerimônia e entrega do Oscar, isso é um fato e não uma opinião. A Era do Gelo 3, um dos primeiros filmes do ano de 2009, isso é um fato. O que vem a seguir é adrenalina pura, com o poder para atingir adultos e crianças com muitos risos. Aqui realmente é feito um comentário, mas ainda é fato. Agora, quando diz aqui, o desenvolvimento das cenas do casal forma algumas das sequências mais deliciosas da tela. Quando ele coloca esse mais deliciosas, ele está explicitando a opinião dele. Ele está falando que é maravilhoso assistir essa cena, certo? Então, a opinião está aqui na letra D. As questões são a respeito da resenha do livro A Menina que Roubava Livros. Informações importantes aqui, olha. Sinopse. Ao perceber que a menina Liesel Meminger, uma lada de livros lhe escapa,
A morte afeiçoa-se à menina e rastreia seus pegados em 1939 e 1943. A mãe comunista perseguida pelo nazismo envia Liesel e o irmão para o subúrbio de uma pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro da neve e é o primeiro de uma série que a menina foi usado para substituir a Liesel Mirminger, né? Então a vida ao redor é uma pseudo-realidade criada em torno do culto de Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste a eufórica celebração. Ela quem? A Liesel, né? Tem outra informação bastante importante, é quando se diz aqui, olha, a morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa desse duro confronto entre a infância perdida. Então, quem narra essa história? Quem está narrando essa história é a própria morte, quem narra essa história, certo? Outra informação aqui importante também, que é pertinente à questão, né? Olha só, apesar da narração impecável, a trama é simples. Aqui está a opinião do autor a respeito, então, né, dessa obra, tá? Então, a gente vem aqui. Qual o posicionamento do resenhista sobre a obra A Menina que Roubava Livros? O posicionamento é justamente esse, confirma a simplicidade da trama em uma narração impecável. Porque aqui ele diz o quê, ó? Apesar da narração impecável e simples. Então, houve simplesmente um trocadilho, mas disse exatamente a mesma coisa. A questão 9. Sobre o livro A Menina que Roubava Livros, segundo o resenhista, a obra é narrada por quem? Em qual ambiente? Foi narrada pela própria morte. Onde? Na Alemanha nazista. A questão 10 agora. No trecho, ela assiste a eufórica celebração do aniversário de Vorher pela vizinhança. O pronome destacado se refere a quem? O ela quem? Obviamente é a Liesel. É ela quem assiste eufórica essa celebração do aniversário do Vorher na vizinhança, que é a celebração do aniversário do próprio Adolf Hitler.